Boa noite para a Thaís Pereira, tá dando boa noite aqui, tá? E também é a Thaís. Quem é a Thaís? É você, né? A Thaís está aqui. Aliás, dá boa noite para suas filhas, a sua esposa aqui, né? Poliana, O Mariana, marketing digital aqui, estão ali atrás das câmeras e torcendo para que o Brasil dê oportunidade a todos nós, inclusive a elas. inclusive a elas. Então, boa noite para vocês mais uma vez. O professor Edinaldo, isso, Edinaldo Isso. Araújo, está dando boa noite aqui, aplaudindo você também. Obrigado. O professor Edinaldo era um dos participantes, mas agora ele Ah, está em, seria ele. e seria ele. Ele está em deslocamento de Cruz das Almas à Feira de Santana. Só para saber quem é o professor Edinaldo, ele tem um trabalho fantástico, um trabalho social. O que é que ele faz? Ele prepara o veículo dele mesmo, vários notebooks, põe no veículo e sai de forma itinerante nas cidades da Bahia, no Sisal, Poxa. no extremo sul, no baixo sul, dando cursos de tecnologia, de informática, e muitas das vezes ele precisa do apoio da gestão pública e nem sempre ele é atendido, ou seja, ele acaba fazendo de forma autônoma, de forma independente, para entregar e capacitar pessoas, é um trabalho fantástico. Então, eu gostaria muito que ele pudesse ter participado, mas já que ele não participou, ele será convidado num outro momento, Isso. e é um homem relevante para a inclusão digital na Bahia. Então, aproveitar, o Anderson também está aqui dando boa noite, Anderson. E o Mikael, ele está falando de que cidade, Newton? Mikael? Salvador, Bahia, é a nossa terra. Eu sou do interior da Bahia, né? Não nasci na Bahia, mas para mim, quando eu chego na Bahia, é como se eu entrasse num estado assim emocional completo de plenitude. Eu adoro muito a Bahia. Como é que tá Salvador aí, então, Mikael? Sim, estou falando aqui de Salvador, da terra-mãe do Brasil, onde nasceu o país e onde está nascendo esse projeto incrível que é o Condado Digital aí, tem esse objetivo de estar promovendo esse trabalho tão incrível aí, tecnologia de forma ampla para todas as pessoas. Muito bom. Então vamos lá. Mais uma vez, né? O quanto você fala do projeto, você brilha os olhos quando fala do projeto. Você costuma citar a Índia como exemplo. O que o Brasil pode aprender com ela? Odair, vamos fazer aqui uma abordagem, só para você ter uma ideia. A Índia investiu fortemente em formação técnica, na formação de engenheiros, no uso de tecnologias, ensino e aprendizagem robótica, eletrônica, criou infraestrutura de redes, várias formas de criação para estruturar a tecnologia. E hoje é um dos países que mais formam engenheiros no mundo, né? São milhares de profissionais trabalhando remotamente para empresas globais, grandes big techs, grandes redes de atendimento de marketing digital, de pós-venda, e trabalhando inclusive no Vale do Silício americano. O sujeito está na Índia, numa cidade da Índia, e ele fala como se ele estivesse no Vale do Silício, e Nossa. atendendo inclusive pessoas no Brasil, em Portugal, Bélgica e na Europa inteira e outras partes do mundo, inclusive na Ásia, né? E a Índia, rapaz, eles têm um projeto, né, uma meta, a meta deles é clara e objetiva. Eles, até 2045, eles querem ser a terceira maior economia do mundo e principalmente usando a tecnologia, a inclusão digital. Você sabe que a Índia hoje é um dos países mais populosos do mundo, Sim. né? E eles querem fazer essa virada de chave que eles já vêm fazendo, né? Da inclusão digital para fazer com que isso desperte pessoas, forme vários engenheiros e venha enriquecer cada vez mais. Então, daí só para você ter uma ideia, Uhum. os polos tecnológicos digitais, ele buscou experiências em vários países do mundo, inclusive no Vale do Silício, na Índia, em Dubai, na Ruta do Meio, na Colômbia,
Colômbia, o Porto Tecnológico Digital, o Porto Seguro Tecnológico Digital do Recife, que no evento reúne quase 100 mil pessoas, para você ver a importância desse polo, né? Em hubs, que nem o Hub de Solução de Salvador, mas a gente não quer centralizar, deixar um polo tecnológico dentro só de Salvador. A gente quer pôr na periferia de Salvador, a gente quer pôr nas pequenas cidades, a gente quer pôr em Santo Antônio de Jesus, em Cruz das Almas, em Cachoeira, em São Félix do Xingu, Santa Maria da Vitória, e aí já no oeste baiano. A gente quer colocar em Paulo Afonso, lá onde tem é um dos menores territórios de identidade da Bahia, onde fica Paulo Afonso, que é o Itaparica. E assim é interessante, né? Que muitas das pessoas não entendem que Itaparica ela é Itaparica, Caixa Prego, Ilha de Veracruz, ela está do outro lado da Baía de Todos os Santos, pertinho de Salvador, que pega um ferryboat ali, pega o Maria Bethânia, pega o Zumbi dos Palmares, você atravessa a Baía de Todos os Santos, em uma questão de uma hora e meia, 2 horas, você está na ilha de Taparica, né? Só que, como território, quem recebe o nome de Taparica é o Sertãozão, onde fica que já foi um dos maiores complexos hidrelétricos da América Latina, que é o complexo da Chesf, faz ali, que está nas divisas de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia, que um escritor brasileiro já fez referência há bastante tempo a esse complexo hidrelétrico, que é um grande gerador de energia. Nossa, muito bom, hein? Que explicação, hein? Geográfica, tecnológica, social. Rapaz! Ô, Micael, você que é graduando em tecnologia, participa de vários eventos aí, como é que está sendo vista, se comunga com a ideia, com a opinião do Neilton em relação à Índia? Olha, é muito diferente do Ocidente. A Índia, ela preferiu estar criando sua própria plataforma de tecnologia. No Ocidente é muito comum que a gente utilize plataformas digitais privadas, como a Meta, o Google também. A Índia, ela pensou diferente e promoveu investimento público diretamente na sua tecnologia. A Índia, ela criou a India Stack, se eu não me engano, que é um conjunto de APIs públicos que permite que o governo e as empresas privadas construam em cima dessa base comum, entende? Então, todos os dados estão sendo armazenados dentro do seu país, com o Estado garantindo o sigilo e a utilização correta. Isso é governança de fato da internet. E eu gostaria de trazer um paralelo quanto a Uhum. isso, que ele mencionou sobre a questão de Itaparica. Vou trazer um exemplo dentro do próprio da cidade de Salvador mesmo. É muito comum durante o período de carnaval, onde tem um número muito grande de pessoas na rua, em um dos bairros ali mais caros de Salvador, que é Ondina, né, onde tem um dos circuitos, que o sinal não funcione. Ou seja, 3 milhões de pessoas na rua, no Hum. bairro mais caro de Salvador, é o suficiente para fazer com que a internet não funcione. Então, assim, Nossa. isso faz a gente entender qual é a gravidade desse problema e desse atraso que a gente vivencia, sabe? Sim. E dessa falta de investimento por parte do Estado ou de políticas públicas mesmo, de estímulos para pequenas organizações ou organizações do terceiro setor, assim como o Condado Digital. Então, assim, eu acredito que esse é o caminho. A Índia, ela já entendeu como é que funciona o mercado de tecnologia, como é que o jogo funciona e eles estão aí decolando. Por exemplo, a gente pode evidenciar que o qual CEO do Google é indiano. Uhum. Então, assim, a Índia, ela entendeu que a maior commodity que ela pode estar exportando é o capital humano. Então, assim, ela pensou nisso, vamos fazer uma formação aqui em escala, com a mentalidade de exportação. Então, assim, foco em investimento na cultura, na ciência, na tecnologia, na engenharia, na matemática, para que esses indianos aqui tenham, esses cidadãos indianos, eles tenham o conhecimento não só para atuar aqui, mas para atuar aqui fora do país e também diretamente no Vale do Silício, né, que é onde estão todas as Big Techs.
Sim. Neilton, falando especificamente da Bahia, você tem mencionado a relação entre tecnologia e energia. Como esses dois fatores se conectam e o que os polos tecnológicos digitais eles podem ser o grande agente nesses recursos? Odair, boa pergunta. Eu estive na sede da Claro no Itaigara, na Claro Empresa, e fui muito bem recebido por um executivo lá, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu acredito que a visão empreendedora sua e a coragem vai fazer uma grande diferença, na questão da tecnologia da internet na Bahia. E aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, Theo, eh, a tecnologia hoje, ela chega para ajudar as pessoas, mas na Bahia existe um paradoxo, e que é qual é o paradoxo? Que quanto pior é a internet, mais cara ela se torna, ou seja, quanto mais baixo é o sinal de Hum, internet, mais escassa ela é, mais caro ela se torna para aquela população. Por que isso? Então, imagine você que uma pequena cidade do interior da Bahia recebe 50 megas de internet. Ou seja, vai ser mais pessoas usando aquela internet, pagando mais pessoas pagando pelaquela internet e a empresa a que roteia a internet, que replica o sinal, que ela não tem nada a ver, ela também é vítima dessa falta de infraestrutura, né, de capacidade de entregar megabytes de uhum, internet, e ela acaba sendo punida e tão sentindo na própria pele o que é a falta de internet. Ou seja, nas regiões onde falta internet, uhum. mais cara ela se torna, e não ajuda as pessoas. Então, a tecnologia precisa de energia, né? Ali na minha última abordagem, eu fiz a referência da energia. E a Bahia tem regiões com enorme potencial Sim. energético, muito grande. Principalmente agora o eólico, a solar, eu estive na região de Pajeú dos Ventos, Brejinho das Amentistas, Cangalha Velha, que ficam ali na região de Guanambi, do Sertão Produtivo, o território do Sertão Produtivo. Guanambi, Caetité, Brumado, vários territórios ali, várias cidades daquele território e das cidades vizinhas, que nem Bom Jesus da Lapa, você pega Carinhanha, Serra do Ramalho, ou seja, tem muita produção de energia, inclusive Sim. eólica. Pajeú dos Ventos é uma coisa fantástica, a produção de energia eólica. Tanto é que o governo da Bahia quer atrair um data center para aquela região. E será muito bem ali, ficará muito bem, porque hoje você chega em Guanambi, você não tem internet. É uma coisa, você quer entrar na sua conta bancária, por o sinal de telefone, telefonia celular, você não tem acesso. E tem outra, tem várias regiões da Bahia que ainda não tem sinal de telefonia móvel. Tem várias. Nossa. Ó, em Riacho da Onça, a gente tem a Maria Eduarda lá, que produziu um conteúdo lá. Riacho da Onça não tem, vai ter agora, porque já foi licitado e tal, mas até então não tinha sinal de celular. Ou seja, se você vai para o Riacho da Onça, se você vai para Brejinho das Amentistas, se você vai para um lugar desse, você não consegue, você tem o seu celular, mas ele não funciona Uhum. para você fazer uma ligação, a menos que você pegue um sinal de Wi-Fi e faça uma ligação. Então, nós temos a região de Tucano, uma região muito. Ela tem muita água, tem muita energia e pouca tecnologia, e quase nada de internet. É um descaso, eu não sei o que é que acontece, mas a Bahia sofre com esse negócio da falta de sinal de internet. E aonde falta internet, sobra pobreza. Onde falta internet, não chega oportunidade. Onde falta tecnologia,
não chega a inclusão digital, não chega a autonomia digital, as pessoas não têm outra coisa a não usar de formas arcaicas e ultrapassadas para produzir suas rendas, Sim. às vezes de forma que demanda de muito esforço. Então, a infraestrutura e a Bahia tem água, a Bahia tem capacidade para tecnologia, a Bahia tem energia, na Bahia não falta nada, só falta uma tecnologia que signifique uma mudança, uma virada de chave na realidade das pessoas. É assim que eu acredito e entendo. E o Polo Tecnológico Digital, ele tem por objetivo despertar essa conscientização na população, no poder público e nas pessoas que têm o propósito social. E o Polo Tecnológico Digital da Bahia, o Condado Digital, já está conseguindo fazer essa conscientização, despertar o interesse pelas tecnologias para que as pessoas saibam qual é a capacidade que a Bahia tem e pode estar lado a lado com qualquer outro estado brasileiro ou uma Índia da vida. Muito bom. O Micael, você destacaria quais pontos dentro dessa pergunta em relação aos polos tecnológicos, a relação tecnologia, energia? Olha, sobre energia, isso é um ponto-chave. Eu sou formado em técnico em recursos renováveis pelo Instituto Federal, sou egresso de lá, e um ponto técnico fundamental é a gente entender que a inteligência artificial ela consome muita energia no processamento de E dados, água, e não foram gerados data centers, né? sim. Então, assim, a gente entende que a Bahia hoje no cenário brasileiro, a gente tem o ouro do século XXI, que é Uhum. a fonte de energia limpa. A gente tem energia eólica, a energia através do sol, de placas solares. E o que falta, de fato, é a gente converter esse potencial energético em processamento de dados local. Em vez de a gente estar exportando somente energia bruta, a gente poderia estar processando dados aqui, dentro dos nossos polos tecnológicos, gerando a nossa inteligência Uhum. e riqueza dentro do nosso estado. Então, percebe que a gente acaba mantendo aquela lógica de exportar commodities e não produzir os, as. Tá ouvindo? Concluiu? Travou dele, acho. Travou, né? Uhum. Você está ouvindo a gente aí, Micael? Travou Alô? Tá ouvindo a gente? A gente Voltou. acaba repetindo aquela lógica de vender somente os commodities e não tá fazendo a produção das variáveis desse commodities, Uhum. tecnologias desses commodities. Muito bom. Legal. Dá boa noite aqui pro o Anderson. O Anderson está dando boa noite. A Mariana, foi a boa noite. Boa noite! Thais do Condado Digital Bahia é cultura, legal. A Claudinéia Palmas. O Frank Costa, boa noite. Enio Reis. Enio Reis, boa noite também. Boa noite a todo mundo. A Bahia, ela é estratégica em recursos naturais, Neilton, né? Sim. Como isso se conecta com a tecnologia? Eu acho que já falou um pouquinho na pergunta anterior, mas Sim. para melhorar essa. Olha, a Bahia, ela também é forte no agro, na agroindústria, na agricultura familiar. E se você vai para o sul da Bahia, para o Baixo Sul, para o extremo sul, você tem. No extremo sul se produz, por exemplo, numa cidades ali próximo da divisa com o Espírito Santo, uma grande produção de celulose. Ali se produz bastante celulose. Você vai para a Costa do Dendê, você tem o Dendê. Você tem na região ali na BR-100, ao longo da BR-101, né, que está ficando muito boa, está se fazendo algumas reformas lá que precisa melhorar muito, mas já tem algumas obras ali para acontecer. Você produz inclusive açaí, você produz cacau. O cacau da Bahia tem empresas em Amsterdã, na Holanda, querendo
investir em tecnologia para beneficiar o cacau da Bahia, de quão rico é o produto produzido na Bahia. O cacau é de assim, um produto top, que nem se diz o outro. A Bahia tem a produção de grãos, de frutas. Se você pega na região do sertão lá do São Francisco, se produz manga, se produz várias coisas, limão, laranja, abacaxi, várias culturas, amendoim. Se você vai para o oeste baiano, aí nem se fala, é a agricultura de larga escala. E a tecnologia, ela pode ajudar as pessoas nessas produções, onde as pessoas produzam mais, tenham mais renda e se esforce menos. Eu já tenho batido nessa tecla. Então, não é só a agroindústria, não é a indústria de grande e larga escala, é o produtor rural. O produtor rural, ele não precisa só de mecanização, de um trator. Lá eles têm uma forma, um gradão que eles chamam de controle remoto. O controle remoto nada mais é do que um dispositivo acionado mecanicamente a partir de cima do trator, que é uma coisa que não é tecnológica, né? É uma adaptação técnica, eu te diria. Mas funciona, Sim, já é muito bom para a sim. população. Mas agora imagina se essa população ela tem meios e recursos tecnológicos desde para entender o que aquela terra, como ela pode trabalhar aquela cultura, a monocultura. A Bahia tá tendo empresas agora, fabricantes, montagem de drone, né? Eles montam muito drone. Eles recebem de fora os componentes, eles usam esses drones na agroindústria, na pulverização, em várias formas já. Então, é o que é isso? A tecnologia chegando aos poucos. Precisa chegar mais e para todos. Não é só uma ou outra empresa que está lá, uma empresa que está lá em Luiz Eduardo Magalhães ou que está em Ilhéus, né? Hoje, as duas maiores montadoras de drone agrícolas estão, uma em Luiz Eduardo Magalhães e outra em Ilhéus. Inclusive, próximo da residência do Enio Reis, que mora no Novo Ilhéus. O Novo Ilhéus é um bairro de Ilhéus já retirado, um bairro carente, um bairro que precisa de tecnologia, precisa de uma assistência ao social, mas uma assistência que faça as pessoas melhorarem de fato a renda, suas vidas, a capacitação, para que elas façam parte de um desenvolvimento tecnológico e social que consequentemente econômico, que se espera que o Brasil deveria fazer com que isso acontecesse em todo o Brasil. Mas o Condado Digital da Bahia quer chegar principalmente nessas regiões da Bahia para fazer a diferença. Só para você entender, ali no Agreste Litoral Norte, que pega a cidade de Alagoinhas, Inhambupe, Esplanada, Olindina, Rio Real. É uma região que hoje tem uma empresa produtora de alimentos, que é sergipana, se não me engano, eu vou até falar o nome aqui, vou dar um spoiler, Café Maratá, todos nós conhecemos como Café Maratá. Ela tem plantações e beneficiamento na região de Inhambupe e Alagoinhas, ou seja, uma empresa de Sergipe investe ali, por quê? É porque não tem potencial aquela região? Certamente não, né? Exatamente, né? Entendeu? Legal. Eu não estou vendo aqui o Micael. Ah, voltou aqui. Micael, aproveitando esses recursos, grandes recursos naturais aí da Bahia, o que a tecnologia poderia melhorar ali, aproveitando essa riqueza aí natural, na sua opinião? Olha, é, a Bahia é um estado muito rico em riquezas naturais, porém, a nossa maior riqueza no nosso território é a nossa população, a nossa cultura riquíssima. Então, assim, eu acho que o que a gente pode aproveitar desse grande insumo que temos aqui, capital humano, né? É a gente, de fato, investir nesse capital humano e trazer o retorno para os nossos, né? Para a gente aqui, de fato, para dentro do nosso estado e mudar essa perspectiva que muitas vezes é uma perspectiva errônea sobre a Bahia Uhum. no cenário nacional
sobre ser atrasado de diversos aspectos. A gente tem que girar essa chave de fato, porque, enfim, foi aqui que o Brasil nasceu, né? Aqui onde tudo começou. Então, nada mais justo do que esse povo aproveitar é, essas, esses benefícios, tá? Certo. O Neilton, você acredita que existe um desequilíbrio entre produção de energia e acesso à tecnologia nas regiões? Sem dúvida, muito obrigado pela pergunta daí. Certamente, hoje, na Bahia, o que acontece ali, a realidade é o seguinte: aonde sobra energia, mas falta tecnologia. E uma coisa sem a outra, não tem como Uhum. sair um bom resultado, né? Então, nós temos regiões que produzem muita energia, mas não tem tecnologia. Se você for ver, a região lá do Sertão do São Francisco, de Itaparica, do sertão produtivo, do oeste baiano, tem muita energia, ou tem muita energia que tem lugares, regiões também que falta energia, tá? Barreiras na Bahia são constantes as quedas de energia, ou seja, já é um lugar que falta energia e tecnologia. E isso precisaria ser enfrentado de uma forma mais séria, mais estratégica, né? Porque isso é um desafio estratégico. Se combinarmos energia, conectividade, capacitação técnica, e criarmos polos de inovação fora dos grandes centros, aonde as pessoas de fato vivem, porque, Odair, a gente às vezes pensa assim, olha, o Exército Brasileiro guarda o território brasileiro, mas quem mais guarda o território brasileiro é o morador, aquele cidadão que mora na zona rural, que mora no limite de um outro estado, de um outro país, e você veja que a delimitação geográfica de um estado, de um país para outro, muda inclusive o idioma, como diz o Caetano Veloso, a nossa pátria, a nossa língua, e é bem isso mesmo, né? E aí ele fala, salve a Mangueira, já que acabamos de passar pelo carnaval, né? Então, essa é a lógica dos polos tecnológicos digitais: implementar polos de desenvolvimento econômico e social nas regiões mais carentes da Bahia, Uhum. na periferia, nas grandes e médias cidades, nas comunidades, nos povoados, nas fazendas, e fazer com que as pessoas dessas regiões vivam e seja de uma forma digna e produtora que venha a enriquecer o nosso estado. A Bahia é muito grande, tem todos os recursos naturais, é o quinto maior estado brasileiro, mas a gente precisa investir em tecnologia. Sem tecnologia a gente não cresce e vamos ficar para trás. E falamos hoje aqui da Índia, e a Índia já descobriu o caminho. A Índia tem a senha, e nós também, agora com os polos tecnológicos digitais, vamos ter a senha, e isso junto com os governantes, os gestores públicos, as pessoas com propósitos sociais, os executivos da iniciativa privada, nós vamos fazer a diferença. É essa a ideia. Quando nada, a gente vai dizer para todos que é possível e que somos capazes. É essa a ideia. Grande abraço a todos. Legal. Continuando nessa pergunta, o Maicon, seguindo essa linha do Neilton, quais ações concretas seriam necessárias para poder diminuir esse desequilíbrio? Poderia repetir a pergunta, por gentileza? Você acredita que existe um desequilíbrio entre produção de energia e acesso à tecnologia nas regiões? Sim, sim, acredito que exista. É, um exemplo que a gente pode estar trazendo é trazendo esse tópico que eu estava falando anteriormente. O fato da gente aqui na Bahia estar produzindo energia limpa, energia sustentável, mas ainda assim a gente não acompanha junto essa produção energética com a produção tecnológica dentro do nosso estado. Todas as tecnologias que a gente utiliza aqui dentro, pouquíssimas ou quase nenhuma uma quantidade é produzida aqui dentro do nosso estado ou dentro do nosso país. Uhum. Então, é justamente esse desequilíbrio que forma a desigualdade. Quando a gente para analisar o norte global, né, onde estão as grandes potências, Estados Unidos, Europa,
e afins, e a gente vê os países do Sul, que a América Latina, a América Central, os países da África, a gente vê que existe um desequilíbrio tanto da produção de energia, tanto da produção de commodities. A gente vê que os commodities saem desses países do Sul, vão para os países do Norte, viram tecnologia, essas tecnologias chegam primeiro para eles, eles utilizam essa tecnologia em favor da nação deles, e Uhum. a gente fica apenas com como diz aqui, né? Fica com o rebarbe das coisas. A gente fica com o pós. Sim. A gente fica com a tecnologia obsoleta. Quando aquela tecnologia chega para a gente, um exemplo, posso estar trazendo aqui até do próprio 5G, quando chega para a gente, eles já estão com 6G lá. Ou o 5G, quando chegou aqui, já estava com 12 meses de 5G lá. Então, assim, é, existe esse desequilíbrio. Muito bom. Você está travando, mas deu para entender até o final da resposta. Obrigado, Micael. Ô, Neilton, como o projeto Condado Digital se posiciona dentro desse cenário global de inteligência artificial, energia e desenvolvimento sustentável? Democratizando o acesso à tecnologia e criando infraestrutura e conscientizando as pessoas no preparo delas para se tornarem agentes de replicadores e multiplicadores de espaços tecnológicos autogeridos, autossustentáveis, de forma que quem aprende também ensina. Essa é a ideia dos polos tecnológicos digitais e que a tecnologia não pode ser privilégio de poucos, Uhum. tem que ser um meio, um recurso de todos. Você acha que o Condado Digital pode contribuir, pode ajudar a resolver, a melhorar essa relação, Micael? Não tenho dúvidas disso. Para mim, ter o projeto como um condado digital é muito importante para quem ainda está na graduação, porque ele acaba criando um mercado local, né? Muitas vezes o talento daqui da Bahia e de outros estados sai daqui para o Sudeste ou para o próprio exterior, né? Uhum. Quando a gente toma esse tipo de iniciativa como o Condado Digital, a gente acaba interiorizando a tecnologia e acaba que permite com que aqueles talentos, os jovens da região, por exemplo, do Sisal ou do Sertão Produtivo, aplique essa alta tecnologia e esse alto capital humano também, sem precisar abandonar suas raízes, sabe? Sem precisar sair do seu local daquele local ali que te pertence e tal. Então, assim, para mim, o Condado Digital, sim, é o caminho para que a gente consiga combater essas desigualdades existentes no tocante à tecnologia, sim. É isso aí, muito bom, hein? Ô, Neilton, qual é a sua visão para os próximos anos em relação à tecnologia nas regiões da Bahia? Odair, estamos num momento de virada de chave, do analógico para o digital. Os gestores públicos, os executivos, toda essa gente que pode mudar essa realidade, eh, precisa entender que se houver investimento em conectividade, em formação técnica, em governança tecnológica, de forma que podemos transformar as regiões hoje, que são as periféricas, que estão fora desse eixo de desenvolvimentos, em centros produtivos de tecnologia, de capacitação, de inclusão, de autonomia digital e certamente a competência técnica ela vai surgir e vai fazer com que a Bahia se torne um polo, um centro de desenvolvimento tecnológico do Brasil. Muito bom. Então encerramos aqui mais um episódio do podcast do Condado Digital. Hoje falamos sobre governança da inteligência artificial, inclusão digital, energia e o futuro da Bahia no cenário global. Obrigado, Neilton. Obrigado ao Maico Bonfim, lá em Salvador, falando com a gente aqui também. Obrigado por compartilhar essa visão estratégica. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu, obrigado.